Podeis assentar, amados. Graça e paz, igreja. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Amados, uma satisfação imensa estar aqui com o pastor Pantoja, homem de Deus, pessoa que nós aprendemos a amar. Está aqui também o Dr. Roberto dos Santos, um homem de Deus. Deus tem usado aí as nações para pregar e difundir o Evangelho de Cristo. O pastor Jason também está nos prestigiando também nesta noite. E vários obreiros que estão aqui, amigos, já amam essa igreja. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né, pastor Pantoja? Está aqui o pastor Antônio também. Quando eu era vice-presidente da DETAG, era nosso secretário-geral lá na Assembleia de Deus de Taguatinga. E outros irmãos que nesse momento não recordo o nome, mas me sinto feliz de estar aqui. Igreja do Senhor. Eu não vim pregar hoje. O pastor Pantoja, ele lançou uma temática um pouco diferenciada, né, pastor Pantoja? Não uma pregação, até porque é um convite desse, a gente não pode deixar de atender. Deus tem tocado muito forte ao meu coração nesses últimos dias, numa pregação que diz respeito a um contexto histórico e cultural, aonde Deus tem me usado para poder refutar algumas questões que estão permeando, de alguma forma, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, em particular no Brasil. Isso tem me incomodado profundamente, né? O marxismo cultural que tem permeado a teologia cristã brasileira, e Deus tem me levantado nessa área para tratar desse assunto, e Deus tem me dado mensagens muito poderosas nesse sentido, para poder desmascarar, revelar onde estão as falácias, né, dos púlpitos que estão aí difundindo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, eu ultimamente tenho de fato me dedicado a isso. Mas hoje eu não vou pregar, hoje nós vamos falar desse projeto que Deus colocou no coração do pastor Pantoja, que também é extremamente relevante, que já é um pouco dessa visão de prepararmos a igreja, e a igreja sair daquele cenário meramente local, daquele cenário interna corporis, que a igreja está fora do mundo, a igreja está dentro de uma redoma, e não é verdade. A igreja ela tem que realmente interferir na sociedade. A igreja ela é um tecido social vivo, portanto a igreja ela faz sociologia, a igreja ela faz o rumo da sociedade, e é disso que a gente vai tratar aqui um pouco hoje, não é verdade? Quantos podem dizer graças a Deus? Gostaria de me solidarizar com todas as famílias que de alguma forma perderam parentes, entes queridos, né, para esta enfermidade maligna que nós temos aí, esse vírus que está assolando a humanidade como um todo. Gostaria aqui neste momento de dizer para os servos de Deus o seguinte: eu tenho a convicção comigo que a Igreja de Cristo, tá? Você só vai embora no dia que Deus liberar a sua senha. Percebe? O vírus ele não é autônomo no que diz respeito à Igreja do Senhor. Aos outros que são órfãos é outra história, mas para a Igreja do Senhor, a sua senha está com Deus e só Ele pode liberar. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Então, veja o que eu vou te dizer. Eu estou te falando algo importante para a sua mente, porque tem muita gente desenvolvendo síndrome do pânico, desenvolvendo depressão, mas deixa eu te dizer que debaixo da graça e do sangue do Cordeiro, o sacrifício da cruz, ele veio, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para dar vida à igreja. Quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida é os céus, não é o vírus, ok? A igreja está aqui, é suscetível às enfermidades, que é da natureza humana, mas você só vai embora se for o dia em que Deus determinar que isso ocorra. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio assim. Eu creio assim. E porventura, se não é o dia e tem algum irmão enfermo, nós vamos orar e Deus vai curá-lo em nome de Jesus, independentemente de qual seja a enfermidade. Amém? Você que está me assistindo aí também, né, no YouTube e outra dimensão, essa palavra vale para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, amados, como nós estamos num ambiente de culto, e aí a gente vai falar um pouco da vida da igreja, não é uma pregação, mas talvez uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas falando do Evangelho de Cristo também. Eu quero ler aqui 2 versículos, Provérbios, capítulo de número 16, versículo 3, que diz o seguinte. Por favor, quem quiser ficar de pé, vamos reverenciar a palavra de Deus. Aqui tem também, né? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos, e os teus projetos, e os teus desígnios, seja qual for a versão, né? Serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Vamos ler no telão, vamos ler juntos, por gentileza? 1, 2, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu vou ler na minha versão também. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos, e os teus projetos, e os teus propósitos serão bem-sucedidos. Ainda eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 19, versículos de número 7 e 8. Lucas 19, 7 e 8. Versículo de número... Vamos começar no 5. Quando Jesus chegou, 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que pressentiram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse versículo 8, dá para colocar aqui? Está aí, né? Vamos ler juntos, amados? 1, 2, 3. Amém. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, que este ambiente seja tomado pelo Teu Espírito Santo. Traga as nossas mentes e os nossos corações cativos a uma dimensão espiritual, aonde o Teu Espírito Santo tem a liberdade de, ó Deus, trazer ao mais profundo das nossas entranhas qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que gere em nós, ó Deus, aquilo que nós precisamos como servos.
como, Senhor, aqueles que professam em Ti, ó Deus, a santidade, que projetam em Ti a expectativa de vida e que têm em Ti, ó Deus, o Salvador. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite. Amém. Podeis assentar, amados. Bom, 2 versículos totalmente, distintos. Lucas 19, uma passagem onde Jesus diz para Zaqueu, o publicano, para ele descer, que ele tinha que pousar na casa dele. E também falamos lá em Provérbios: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seus projetos serão bem-sucedidos. Bom, a temática é exatamente sobre a questão de projetos. Como viver projetos seculares, mas voltando-se para o seu chamado. A igreja tem um duplo chamado e assim a gente pode deliberar nessa noite. A igreja tem um chamado de Cristo para pregar o Evangelho e a igreja ela tem um outro chamado secular, que é impactar essa sociedade com seus valores e com seus princípios. A gente precisa não só ter essa concepção teórica, mas nós precisamos efetivar isso. Amados, meu pai, o senhor Antônio José, hoje está com 70 anos, vai fazer 71 anos agora, dia 25 de dezembro. Um homem muito trabalhador, eu só via meu pai trabalhando. Eu morava no setor PSUL, todos sabem que na década de 80 o PSUL tinha um apelido, Caldeirão do Diabo, então era uma coisa bem complicada. Família humilde, meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Mas eu tive o privilégio de nascer no berço já evangélico. A minha mãe já era evangélica desde o Pará, minha mãe é piauiense, mas eles andaram ali a parte do Nordeste e do Norte também, Piauí, Maranhão, Pará, toda aquela parte ali, Ceará, eles andaram, e minha mãe conheceu o Evangelho, salvo o melhor juízo, lá no Pará. Já meu pai conheceu a Cristo aqui em Brasília. Bom, o fato era uma vida difícil, 4 filhos, meu pai pedreiro. Eu me lembro que principalmente na adolescência, meu pai, ele passava 4 meses fazendo uma obra, um serviço, e 8 meses desempregado. Então, era uma situação bem complicada, uma situação bem difícil. Mas tinha uma coisa interessante, na minha casa não tinha riqueza, não tinha, mas na minha casa tinha fartura de alegria, de comunhão, de fé, de esperança. Então era uma coisa bem interessante. E aos 12 anos de idade, eu batizei nas águas e também fui batizado no Espírito Santo. E é uma coisa interessante que eu ia para monte. Tem gente talvez que não saiba o que é isso, ir para monte, passar uma noite no monte orando. E é tão importante isso na vida da gente. O monte seu pode ser o seu quarto, o monte seu pode ser a igreja, mas você tem que ter o hábito de orar. Na década de 80 não existia cota para negro, não existia cota para pobre, não existia cota para absolutamente nada. E um filho de um pedreiro, estudava em escola pública, passou no vestibular da UNB sem nenhuma cota. Mas tem um histórico, 3 dias no monte, fazendo um propósito de jejum, porque foi o que eu aprendi desde os 12 anos, que quando a gente tem alguma causa que nos traz um desafio, e aquele desafio parece ser bem maior do que as nossas forças, que a gente busca essa força maior que possa superar o desafio em Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. E aí eu aprendi isso. Fiquei 3 dias, fui 3 dias ao monte em jejum, orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero vitória nisso. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que isso, nós temos aí 2 viés. Não adianta você também só para o monte orar, você também tinha que estudar.
Então, fiz a minha parte, estudei bastante no terceiro ano, né? Me isolei em casa, estudava de manhã, tarde e noite para o vestibular da Universidade de Brasília, porque década de 80 nem fiéis tinha, filho de pobre ou ia para a UNB ou não tinha curso superior. A história era essa, não tinha fiéis, e eram poucas as faculdades e universidades que nós tínhamos aqui no Distrito Federal. Você tinha Católica, a Universidade de Brasília, que era pública, as particulares era Católica, o CEUB, a UDF, e uma ou outra aí que mais antiga, basicamente essas faculdades, as outras são todas mais recentes, né? O fato é o seguinte, eu olhei para um lado, olhei para o outro, no segundo ano do ensino médio, eu tinha muita facilidade na área de exatas, e eu disse, eu não tenho herança. Morava num barraco de madeira, literalmente, na 22 do setor Pessoa, que é tudo que meu pai conseguiu naquela época fazer. Olhei para um lado, olhei para o outro e disse assim, peraí, não tem herança. Aqui eu tenho duas escolhas, ou eu mando ver, estudando aqui, confio em Deus, Deus vai abrir a porta, ou então eu vou, por favor, não me leve a mal, mas ou então vou ser frentista de posto de gasolina, ou vou ser padeiro, ou vou ser balconista, que são aí os empregos que estão disponíveis para quem não vai fazer uma graduação, que não vai fazer um curso superior. E naquele momento eu entendi que eu precisava, na condição de ser humano, na condição de servo de Deus, de tomar uma postura. No ensino médio, segundo ano, eu falei, agora eu tenho que ter uma postura. Por quê? Estou na igreja, digo que Deus é bom, digo que Deus prospera, eu digo que Deus cura, eu digo que Deus faz e acontece, mas e eu, Reginaldo Silva, eu preciso fazer a minha parte, né? Bom, só que naquela época nós tínhamos uma concepção na década de 80 sobre os evangélicos. Na época a palavra mais falada não era evangélico, a palavra mais falada era crente. Não é isso? Na década de 80 se falava dos crentes. Os crentes, a bem da verdade, esse termo era sinônimo de gentinha. Década de 80, você falar que era crente, você era taxado de analfabeto ou semi-analfabeto. Eram pessoas pobres, semi-analfabetas e analfabetos. Na década de 80, a visão que se tinha do povo de Deus no Brasil, não digo em outros continentes, não digo em outros países, mas no Brasil, é de que nós éramos gentinha, nós éramos pessoas sem estudo e que nós éramos pessoas efetivamente sem dinheiro. Essa era a concepção. Ou seja, a concepção, a despeito do povo de Deus no Brasil, era uma concepção equivocada. E até hoje nós padecemos um pouco em função desta visão que foi introjetada e que foi perpetrada no Brasil a respeito do povo de Deus. E é disso que eu quero tratar nesta noite com vocês. Nós temos hoje um grande conflito mundial, e em particular hoje no Brasil, essa questão ideológica de direita e de esquerda, ela está muito bem posta, tendo em vista o que aconteceu com o partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, né, que dilapidou o país e assim sucessivamente, e o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tensionou essa questão entre as questões ideológicas de direita e de esquerda. Mas, independentemente disso, eu comecei a observar a sociedade brasileira e o que é a sociedade brasileira. Nós, o povo de Deus, ao mesmo tempo em que tivemos uma ascensão, trocando o nome de crentes para evangélicos, porque hoje dizer que evangélico é status, as pessoas, que legal, você é evangélico, ou você vai em algum lugar, quando a pessoa vê você talvez um pouco mais bem vestido, etc., e pergunta, você é evangélico? Então já há uma aceitabilidade na sociedade do termo evangélico. Porém, em contrapartida, nós temos algo que está em descompasso dessa aceitabilidade. O que nós estamos observando é que as leis deste país, os costumes desse país, são costumes e leis que estão
literalmente afrontando a cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura de fundamento do cristianismo. Então existe um problema, alguma coisa está completamente errada. Nós temos uma aceitabilidade dos evangélicos, nós temos um volume maior dos evangélicos, a sociedade se alegra, os políticos se alegram, as autoridades, mas ao mesmo tempo nós temos leis fortíssimas que são contraditórias com os valores e os princípios dessa sociedade cristã que faz parte do tecido social nesse país. Tem alguma coisa errada. E muitas das vezes nós não estamos observando isso da maneira correta para reagirmos da maneira correta e para tomarmos as medidas necessárias para brecarmos, para frenarmos essa putrefação do tecido social no que diz respeito à nossa referência de valores e à nossa referência de princípios que regem as nossas vidas. E não tem como. Se nós não tomarmos a postura de frenarmos toda essa artilharia que está aí para poder, de alguma forma banir, de alguma forma retirar, expurgar do seio da sociedade os nossos valores cristãos, os nossos valores em que nós temos, não só no Brasil, mas como o mundo ocidental tem como valores de mundo moderno, quem vai fazer isso? A igreja tem que se levantar e efetivamente dizer, tem alguma coisa errada, onde é que nós temos que colocar as nossas trincheiras e como nós temos que reagir a isso. A partir dessa leitura, eu comecei a observar o seguinte, 3 homens influenciaram o pensamento desse século, né? Karl Marx, vocês vão observar isso, Friedrich Engels, Nietzsche e Freud. Esses 3 homens são grandes pensadores do século XVIII e XIX que influenciaram todas as ciências humanas desse século. Só que são homens que, a bem da verdade, são inimigos da fé. Inimigos, na realidade, da religião. Portanto, são homens que não têm nenhum compromisso com os valores cristãos. E nós sabemos que as ciências sociais e humanísticas, todas elas são perfilhadas, são estudadas à luz desses pensadores. E eu comecei a observar o seguinte, Max Weber, eu estava lendo esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro interessante, Max Weber é um cidadão, na realidade, que aí, atravessando o século XIX e o século XX, ele fez uma análise do século XVI e do século XVII, que tratava exatamente da origem da modernidade do capitalismo, a partir da religião protestante. E aí nós temos algumas questões que a gente precisa, como povo de Deus, como igreja de Deus na terra, como comunidade, como cidadão, nós precisamos observar. Weber, ele fez uma análise, ele diz assim, vem cá, eu quero saber quais são os pilares do capitalismo, mas não o capitalismo sob a ótica socialista, sob a ótica comunista. O capitalismo como sistema que promove efetivamente a prosperidade. E aí Weber fez a seguinte pesquisa. Vamos ver algumas questões que Weber começou a observar. Pai da sociologia moderna, é um autor que, atravessando esse século XIX e XX, para analisar o século XIV, o século XVI e o século XVII, a origem da modernidade do capitalismo. Ok? O que ele propõe? Ele propõe o desencantamento do mundo. O protestantismo é uma religião moderna. Fala o seguinte, peraí, a reforma protestante, ela trouxe para alguns países, e em particular, presta atenção nisso, que aí é onde a gente precisa entender qual é a luta que nós estamos travando e qual o posicionamento que nós temos que ter como igreja. Principalmente o calvinismo. Trouxe uma concepção interessante. Qual é a concepção?
Primeiro, eu faço o seguinte: o mundo ele tem que ser mais racional. Toda essa discussão a despeito do mundo, de como os novos paradigmas iam surgir, de como o capitalismo ia evoluir, nasceu de uma doutrina, a doutrina da predestinação. Então você tem aqui, quando ele fala sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo, não no sentido marxista, tá? Porque quando a gente fala em capitalismo hoje, a gente já tem uma cultura tão marxista, uma cultura tão que o capitalismo é visto com maus olhos. Não é isso. Ele começou a observar o seguinte: primeiro, os países que mais prosperaram, que mais enriqueceram, foram países que participaram da reforma protestante e que havia ali uma religião mista. Eram católicos, mas também os protestantes, eles eram maioria, ou eram uma quantidade substancial. E aí tinha toda uma discussão, mas por que os países em que tinham religiões mistas agora, com a reforma protestante, esses países, eles desenvolveram, eles se industrializaram, eles enriqueceram, as pessoas eram pessoas que tinham mais dinheiro, eram as pessoas em que a sociedade também, o nível de criminalidade era menor, né? O índice de felicidade, se assim a gente pode dizer, ele era maior também nesses países. E aí Marx começou a colocar a lupa sociológica como ciência para saber qual era a diferença desses países. Em contrapartida, aqueles países que ainda eram absolutamente católicos, eram países que estavam mergulhados nas crises financeiras, pessoas morrendo, né? Crise de saúde pública e assim sucessivamente. Então, Weber observa o seguinte: toda a discussão começou exatamente sobre a questão da predestinação. O primeiro a falar sobre a predestinação vai ser Santo Agostinho, que ele fala sobre a predestinação de uma forma mais absolutista. Depois disso, nós temos Lutero, que fala sobre também a predestinação, e Lutero é um tanto quanto mais radical, e diz o seguinte: quem escolhe é Deus. Só que Lutero, ele coloca também a questão de que, de fato, existe uma predestinação, Deus é que predestinou alguém para ser salvo, alguém para não ser salvo. Porém, quem define isso é o livre-arbítrio. Tá? Essa não é a nossa discussão hoje, tá? Não estou tratando, estou te falando de um elemento histórico, só para a gente compreender uma coisa interessante. E aí, o que acontece? Isso com Lutero, mas daqui a pouco eu tenho quem? Calvino. Calvino, ele diz assim, ó, eu concordo em grau, gênero e número com quem? Com Lutero. Mas tem um detalhe. Porque quando Lutero fala, fala sobre a teoria, a doutrina da predestinação de forma absoluta, de forma radical, o que vai acontecer? Na Europa, as pessoas, quando têm conhecimento dessa doutrina, começa a surgir uma depressão espiritual. Puxa, então quer dizer que não interessa se eu sou um cidadão bom ou não. Não interessa o tanto que eu me esforce para ser uma boa pessoa, para produzir, etc. Já existe uma sentença sobre mim. Isso trouxe uma depressão espiritual. Calvino, observando isso, ele fez o seguinte, ele relativizou. Eu até concordo que realmente Deus está no controle, eu concordo que Deus é que escolhe, etc. Mas ele disse assim, porém, o homem tem condições de ter os indícios de que se ele é ou não um predestinado. E aqui tem tudo a ver com o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento dessas nações, o enriquecimento dessas nações e a influência do elemento espiritual e da mudança de vida, de um comportamento das pessoas em face da sociedade. É exatamente aqui que nós temos a mudança. Nós temos agora a igreja influenciando a sociedade e mudou a concepção de mundo através da mudança do estilo de vida com a pregação do Evangelho. É neste ponto que você vai observar que nós, os ocidentais, mudamos a concepção do que é uma sociedade moderna. Porque a partir daí, você começa a buscar, de acordo com a teoria de Calvino, todos aqueles países que eram calvinistas e outros mais acabaram aderindo a isso. Eles começaram a observar o seguinte, poxa, então se há indícios, quais são os indícios? Olha que interessante isso. Ter uma vida proba,
A igreja agora, ela deixou de ser uma igreja supersticiosa. E aí começa a condenar a venda de indulgência, ao pedacinho da cruz que a Igreja Católica vendia, porque agora se estabelecia um culto racional. Agora se estabelecia uma religião onde a racionalidade trazia para você os indícios da predestinação. Percebe isso? E aí você tem a religião influenciando o comportamento das pessoas que são convertidas ao protestantismo e, em particular, calvinista. E aí nós vamos ter o seguinte: o cidadão, agora na ótica de Weber, ele diz assim: qual é a ética protestante? A ética protestante é a ética do trabalho e da acumulação de riqueza, porque traz consigo o espírito do capitalismo aí. Porque o cidadão, ele vai agora mudar, não é só ter um trabalho, porque o trabalho, a bem da verdade, na Idade Média, tem uma concepção ruim. O trabalho era uma pena. O trabalho, na realidade, ele vem exatamente de uma pena que era quase uma pena capital, mas uma pena que era degradante, era humilhante. E eu passo a ter uma ressignificação do trabalho. O trabalho, na realidade, passa a ser a abstenção do ócio. Você não pode ser mais ocioso. Então, para que você tenha indícios de que você é predestinado à salvação, primeiro você tem que trabalhar. Mas esse trabalho, a bem da verdade, é um trabalho que tem um significado de dignidade. Percebe? E aí o trabalho, ele parte de uma questão teológica que aí eu vou modernizar isso para você. Quando a Bíblia diz que tudo aquilo que vier às tuas mãos, faça com todas as tuas forças e com excelência. E aí o que acontece? Calvino, ele começa a falar dos indícios e diz o seguinte: nós temos o quê? Nós temos uma missão. Nós temos uma missão que é pregar o evangelho, mas nós temos uma missão também que é uma missão secular. Não basta só pregar o evangelho. Nós, enquanto igreja, nós precisamos também influenciar a sociedade na nossa forma de viver, como nós estamos vivendo. Então, quando você for trabalhar, esse trabalho tem que ter um significado de excelência, porque todas as coisas, a bem da verdade, que você faz, vai ser para a honra e a glória de quem? Do nosso Deus. A partir daí você passa a ter uma comunidade, você passa a ter pessoas, você passa a ter a igreja impactando o modo de vida das pessoas, porque agora a igreja, diferentemente de uma igreja que ela tinha princípios diferentes, onde o trabalho, a bem da verdade, tinha outra concepção, você agora passa a ter uma igreja que diz que o trabalho tem um significado em si. Qual é o significado? O significado de você gastar a sua força, que o fruto daquilo é bom para você e que louva a Deus também. E aí, ao mesmo tempo que essa igreja fala em indícios de predestinação, ela diz o seguinte: só que esse cidadão, ele tem que ser um cidadão de boa índole. Ele não pode ser um beberrão. Esse cidadão, ele tem que produzir, na realidade, na condição de cidadão do céu e na condição de cidadão da terra. É aqui que nasce a chamada ética protestante. Bom, então você vai observar que Weber, quando ele fala dessas questões, ele analisou e chegou à seguinte conclusão: bom, a ética protestante, a bem da verdade, foi o espírito que capitalista, no bom sentido, porque o cidadão, ele trabalha, guarda o dinheiro, ele não vai desperdiçar o seu dinheiro, porque ele vai ter que ter uma cultura de poupar e valorizar esse trabalho, porque esse trabalho também tem um sentido de louvar a Deus, percebe? Então você pega e constrói uma sociedade com outros valores, a partir daí vem o progresso. Bom, você tem então que, de alguma forma, a reforma protestante na Europa impactou todo o tecido social e mudou o rumo daquela sociedade. Agora vamos fazer um paralelo com o Brasil. O Brasil, a década de 80, eu estou te falando então que a nossa igreja na década de 80 era vista como uma igrejinha.
que nós éramos vistos como crentes, pessoas que éramos semi-analfabetos e pessoas efetivamente pobres. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Tem muita coisa errada. E o que está errado nisso? A igreja ela precisa se reposicionar. A igreja da década de 70, da década de 80, é uma igreja que só se preocupava não com a ética cristã, ela se preocupava com a moralidade e com o moralismo. A moralidade e o moralismo, ele é regional, ele é local, depende daquele costume em que você tem na região. Às vezes essa moralidade, por exemplo, lá na Samambaia tem um costume. Aqui no plano piloto tem outro costume, em Águas Claras tem outro costume. Por quê? Porque ela é relativa. A igreja ela não foi adepta no Brasil da ética cristã. Porque esse movimento que nós tivemos puritano, que veio lá dos ingleses e chegou ao Brasil, ele chegou distorcido no Brasil, que foi exatamente o quê? Um movimento que via apenas o estereótipo e não via a transformação. Então a igreja brasileira ela sofreu com isso. É uma igreja que na década de 70 e 80 você tinha que ter as mulheres com cabelos longos, não podia parar o cabelo. As mulheres não podiam vestir uma calça, as mulheres não podiam. Por quê? Porque foi a igreja que traduziu o puritanismo britânico de forma equivocada. E aí ela valorizou o quê? O estereótipo. E não houve o principal, que foi uma mudança no estilo de vida. Em consequência, você não conseguiu impactar a nossa sociedade como os protestantes o fizeram no calvinismo na Europa, que impactaram de maneira que nações que a sua maioria eram protestantes foram nações que se desenvolveram, se industrializaram, são nações que cresceram economicamente e se estabilizaram. Já o Brasil, o evangelho no Brasil, ele não conseguiu propiciar a este país esses benefícios. Por quê? Porque o que foi introjetado no país não foi essa mudança de vida comportamental, foi apenas uma mudança estética, apenas uma mudança meramente estereótica. Esse foi o grande erro da igreja brasileira nas décadas de 70 e 80. Mas hoje, o que eu quero propor aqui hoje para os senhores é o seguinte: a igreja ela começa a ter grandes desafios, e desafios nas áreas culturais. Esta igreja é uma igreja bem localizada, uma igreja aqui em Águas Claras, muitas pessoas possuem curso superior, muitas pessoas aqui são estudadas, alguns têm mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Outros jovens estão se preparando para ir para a academia. É uma igreja, efetivamente, que tem um potencial muito grande para poder impactar a sociedade de maneira geral. Então, nós temos que ter uma postura. Nós temos que fazer a leitura do que nós fomos como igreja até agora e vamos saber o que nós seremos como igreja aqui para frente. Fazendo uma leitura do que é a igreja, o tanto que a igreja do Senhor ela é poderosa em vários aspectos. E que nós alcançamos o céu espiritualmente, sim, mas na terra nós temos também que fazer a diferença na condição de igreja, na questão cultural, na questão profissional e assim sucessivamente. Eu, quando vi aquela situação, que eu era de uma igreja onde as pessoas chamávamos de crentinhos, meu pai era uma pessoa que não tinha estudado, a minha mãe, eu disse assim, eu tenho que ser diferente disso, eu conheço uma palavra que é poderosa. Como é que eu vou no domingo na igreja e vejo uma pessoa que está oprimida, possessa de demônios, um pastor semi-analfabeto coloca a mão na cabeça daquela pessoa, expulsa os demônios e aquela pessoa passa a ter qualidade de vida? E, de repente, é uma igreja que junto à sociedade, ela é tida por pequena, ela é tida por uma coisa insignificante. Não pode, tem alguma coisa errada nisso. Então, a igreja, a forma como ela tem que se colocar na sociedade, talvez seja seja essa a grande reflexão da igreja. E aí, eu comecei a observar isso agora, no seguinte aspecto, principalmente porque, em Brasília em particular, a Igreja Assembleia de Deus se voltou muito para a política, mas se voltou para a política de uma forma bem equivocada. Nós vamos observar que a questão da moralidade eclesiástica, ela chegou aos parlamentos, ou ao parlamento brasileiro. Nós temos representantes nossos que vão para lá
e verdadeiros vexames que nós observamos. Por quê? Porque a igreja, ela doutrinou a moralidade, ela esqueceu a ética cristã. A ética é comportamental, não interessa o ambiente, não interessa o local, os princípios estão fincados, os princípios eles não são barganhados, os princípios, sobre hipótese alguma, eles são relativizados. A diferença da igreja brasileira para a igreja onde Calvino efetivamente tratava sobre o Evangelho de Cristo, é porque lá, em muitos momentos, o que se deu à evidência foi a despeito da ética cristã e não da moralidade. Já a igreja brasileira valorizou a moralidade, que é circunstancial. Então, o que eu vejo hoje? Nós precisamos, amados, a nossa cultura judaico-cristã dos países ocidentais hoje está em risco por uma minoria que estudou isso e, através da cultura, está necessariamente subtraindo a essência da nossa cultura judaico-cristã. Os poucos são menos do que nós que somos a maioria. Eles estão querendo acabar com a nossa cultura, com os nossos valores. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Mas hoje a igreja, eu conclamo que a igreja ela tenha outra postura. Qual é a postura, pastor, que nós temos que ter? A igreja ela tem que arrebentar com o inferno. Glória a Deus. Sim ou não? Porque Jesus Cristo, na cruz, já pisou na cabeça do diabo. E ele diz que no nome dele nós faríamos muitas coisas aqui na terra, não é isso? Mas a igreja também aqui, enquanto tecido social, ela precisa revolucionar este país, esta cidade, esse estado e o mundo. Nós precisamos disso, precisamos fincar os nossos alicerces, os nossos princípios. Amados, eu quero dizer para você o seguinte: você, garoto que está estudando aí, você não vai estudar só para ser um médico. Você vai estudar para ser um médico, mas para glorificar o nome do Senhor. Você, garota, garoto que está estudando, você não vai ser um historiador, um sociólogo, um jurista, apenas para você plantar no seu reino material, não. Você vai instrumentalizar no mundo secular para difundir o Evangelho de Cristo e defender a causa do reino. Então, a bem da verdade, primeiro você é um cidadão do céu, depois você é um cidadão da terra. A igreja está na terra e ela é uma igreja poderosa, mas ela precisa fazer um pouco mais. A igreja tem que sair da zona de conforto e achar que apenas aqui dentro é que nós temos que ter um comportamento cristão. O comportamento cristão vai além do que nós fazemos dentro da igreja. Você tem um cristão médico e não um médico cristão. Você tem um cristão engenheiro. Você tem um cristão advogado. Amados, porque nós temos uma Suprema Corte hoje em que decide, por exemplo, um crime de homofobia à luz apenas da Constituição, por exemplo, violando o princípio da estrita legalidade para que eu possa cominar crime. Porque a mente de quem está ali é uma mente que está culturalmente voltada para aquilo que é contrário aos valores judaicos cristãos. Agora, se você tem ali um servo de Deus, se você tem um cristão ministro, é diferente. Porque você, na realidade, tem que estar na sociedade para estar ali propagando a nossa cultura, para ser um representante da cultura cristã. Vejam, senhores, que os países na Europa prosperaram, foram bem-sucedidos, inclusive, doutores, irmãos, nós temos o seguinte: a palavra empresa, se você observar, a palavra negócio, ela, na sua etimologia, tem a ver exatamente com o que Calvino estava falando, que era banir o ócio. E aí você vai perceber que a teoria da empresa, finalidade, objetivo, meta, etc., foram todos instrumentos, institutos que foram subtraídos do calvinismo, e nós pegamos e construímos uma ideia de empresa, a hierarquia, o objetivo, aonde nós vamos, a finalidade, as metas, porque tudo isso
faz parte da teoria dos indícios da predestinação, para que você pudesse, então, saber se você era ou não predestinado. Então, você tem aqui a religião, você tem aqui o movimento cristão influenciando diretamente quem? A sociedade no mundo inteiro. Agora, a igreja brasileira, ela precisa despertar para isso. A igreja brasileira, ela está sofrendo e nós ainda não observamos isso. Algumas derrotas nós já amargamos. O ex-governador, o petista, como é que era o nome dele aqui do Distrito Federal? Agnello. Teve um decreto que regulamentou a lei de homofobia aqui, e aí os representantes evangélicos foram até o governador, porque ele simplesmente sancionou o decreto, e aí o governador foi lá e revogou esse decreto. Mas quando foi semana passada, salvo engano, um partido de esquerda havia ajuizado uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, disse que não, que o decreto tinha que viger, etc., etc., que era inconstitucional a revogação daquele decreto. Veja o que nós, Igreja do Senhor, estamos passando. Mas cadê os nossos juízes cristãos? Na realidade, cadê os nossos cristãos juízes? Cadê os nossos cristãos promotores? Cadê os nossos cristãos delegados, médicos e assim sucessivamente? E tem uma diferença também que Weber observou. A diferença é que a comunidade católica, as pessoas que tinham uma cultura católica, ele chegava numa empresa, por exemplo, ele ia ser um artesão. Diz até que o cidadão era o melhor artesão que tinha, mas ele se imbuía apenas de ser um artesão. Já aqueles que eram da cultura protestante, ele era artesão, mas ele não queria ficar ali. Ele observava na empresa quais os melhores postos de administração. Então, ele percebia que nessas empresas, inclusive, os melhores postos, quem estava ali assumindo, eram exatamente os protestantes. Porque existia um modo de vida em que eles buscavam também na sociedade. Ele não queria ser só artesão, ele queria ser o chefe do departamento, ele queria ser o diretor-geral da empresa. Isso já tinha dentro da sua cultura como uma forma também de louvar a Deus. Então, amados, está faltando na igreja brasileira é uma releitura do nosso papel na condição efetivamente de servos de Deus, de mulheres de Deus. E isso é notório quando você observa a política. Amados, teve um governador aqui no Distrito Federal, que eu não vou citar o nome dele, por uma questão de respeito, porque eu não o ouvi falando, mas me falaram, então pode ser que alguém tenha aumentado, então até para não imputar a uma pessoa específica algo que eu não ouvi diretamente, eu não vou revelar o nome, mas me disseram o seguinte, que estavam numa reunião com esse governador, e aí o governador, quando falaram sobre os pastores, ele disse, não, os pastores, fica tranquilo que eu resolvo com ele. Qualquer caixa de banana eu resolvo o problema dos pastores no Distrito Federal. Bom, e aí a gente sabe que nós somos tratados dessa forma, inclusive por aqueles que são representantes da igreja. Percebe? Deixa eu te falar uma coisa, está errado. Nós temos que inverter esse vetor. A força está conosco. Nós somos cidadãos do céu e cidadãos aqui da terra. Quem prosperou os países foi exatamente a cultura cristã. Então nós, na condição de igreja, a gente tem que começar a pensar diferente. Bom, meu irmão, por exemplo, posso falar que é meu irmão é policial militar, mas nunca se interessou ele era praça, ele é praça até hoje, e eu sempre pegando no pé dele, meu amigo, que você não faz o concurso para oficial? Já disse, não, muita responsabilidade, não quero, etc, etc. Ou seja, a visão está o quê? Equivocada. E a igreja hoje precisa cristãos delegados, cristãos oficiais, cristãos juízes, cristãos médicos, cristãos em todos os lugares, nas universidades, nas escolas. Quem está dando aula para o teu filho? Você traz teu filho para a igreja, para a escola bíblica dominical no domingo, mas quem está dando aula para ele é um endemoniado, marxista, que os valores são totalmente contrários aos nossos. Sabe por quê? Porque quem está passando nos concursos para professores são pessoas
que não são da nossa fé. A igreja precisa avançar também. A igreja está acomodada. E a Bíblia diz que tudo que vier até as nossas mãos, nós temos que fazer com excelência. Você vai fazer vestibular? Estuda para valer. Você está fazendo o que até 5 horas da manhã? Meu irmão, mete a cara. Eu estudava, e aí eu vou te contar uma particularidade. Eu morava num barraco onde a cozinha, a sala e o quarto eram o mesmo ambiente. Eu costumo dizer que esse barraco, ele ainda nem conseguiram, né, ainda fazer uma planta dele, um projeto tão avançado como esse. Sabe o que significa dizer? Que é o seguinte, uma mesinha pequena aqui, as camas estavam do lado, o fogão estava aqui. À noite, quando eu ia estudar, as pessoas estavam dormindo. Tinha a cama do meu pai e da minha mãe aqui no canto e os beliches aqui. Aí, eu com a luz acesa, a luz era uma única, diziam assim, apaga a luz que eu quero dormir. O que eu fazia, amados? Eu desligava a luz e acendia a vela na minha mesa. Percebe isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Para quem tem objetivo, para quem tem propósito, as barreiras materiais continuam sendo barreiras, mas não são desculpas para você avançar. E eu me lembro, minha mãe era muito usada por Deus, principalmente em profecias. Muita gente ia orar lá em casa, na minha mãe, e tinha uma senhora que morava no plano piloto, que constantemente ia orar. Quando saiu o resultado da Universidade de Brasília, minha mãe ficou muito alegre, porque meu nome estava lá. E aí o que ocorre? O filho dessa senhora, que morava no plano piloto, estudava na escola. Na época, Leonardo, já era o Leonardo da Vinci. E ele não passou para o mesmo curso que eu passei. Aí minha mãe estava alegre, orou por ela e falou, não, estou alegre hoje, meu filho passou no vestibular da UNB. Ah, como é que é? Seu filho passou no vestibular do... Sim. Para quê? Aí ela falou, não, mas você tem certeza? Ela falou, tenho, está aqui o jornal. Aí ela, deixa eu falar com o seu filho. Aí olhou para mim, você que é o Reginaldo? Sim, sim. Passou na UNB? Sim. Vocês estão onde? Escola. Ah, mas meu filho fez, não passou. E aí, quando eu ia falar alguma coisa, ela virou as costas e foi embora, indignada. Não se despediu. Deixa eu te dizer uma coisa. As vagas da Universidade de Brasília estão lá. É para você conquistar. Você sabe por quê? Aquelas imagens das universidades federais, os alunos daquela forma que você já viram, um bando de maconheiro e assim sucessivamente? Porque nós que estamos aqui na igreja do Senhor, não estamos ocupando aquelas vagas. Percebe? Os filhos das trevas estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Você está no videogame, você está aí na internet, você está nas redes sociais, você está de conversinha, em vez de enfiar a cara no livro, percebe? Em vez de enfiar a cara no livro 5 horas, 6 horas, 10 horas por dia, dizer eu vou passar para a engenharia, eu vou passar para a ciência da computação, eu vou passar para a medicina, eu vou passar para direito, e é na federal. E outra coisa, nós também como pais, nós temos um erro. Você paga colégio bom para o seu filho, mas não exige dele a produtividade. A vida cristã não é essa não, é tudo aquilo que vier até as tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Eu vou traduzir, faça com excelência. Aí você paga R$2.000, R$2.500 de mensalidade para o seu filho escolar, para o cara ficar tirando 6, 7 no colégio, e depois você continuar pagando faculdade para ele. Percebe como está tudo errado? Você tem que doutrinar o seu filho e dizer o seguinte, a vida cristã não é essa, o preguiçoso não entra no céu, Deus não gosta de pessoas que são relapsas, Deus não quer isso para você, porque se você é relapso na sua profissão, você também é relapso na sua vida espiritual, e vai ficar de conversinha depois, dizendo assim, Deus proverá nada, cadê a sua parte, por que você não faz? Você tem que impactar essa sociedade, a vaga na universidade é sua, a vaga no concurso público é sua, percebe? Aí você chega no tribunal, por exemplo, o balconista lá, a maioria dos balconistas aqui é crente.
Agora o juiz, ímpio, ateu, etc, etc. Cadê o povo de Deus? Por que você não senta a bunda na cadeira e não vai estudar? Você tem o Espírito Santo, você não bebe, você não fuma, você não tem uma vida profana, você tem uma vida equilibrada. Então por que você não vai sentar 2, 3, 4, 5, tem um planejamento, coloca na presença de Deus? Deus, aqui o meu projeto é esse, eu quero passar no concurso, auditor da Receita Federal, eu quero passar aqui, ó Deus, nos melhores concursos, consultor da Câmara, consultor do Senado, né? Eu quero ser policial civil, eu quero ser policial federal, eu quero ser delegado, e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós temos uma sociedade voltada para a mediocridade. Amados, vou dizer uma coisa para você, isso é um estudo empírico meu. O que eu observei? Nas empresas em que eu tive, nas que eu tenho, eu observei o seguinte: as pessoas, elas só fazem o mediano. O cidadão tem até capacidade de fazer mais, mas ele faz aquele mediano. E aí a gente vai ficando irritado, principalmente quem é advogado, porque no Brasil nós temos o princípio da presunção de inocência, mas é tudo ao contrário. Não tem nada de princípio de presunção de inocência. Entendeu? O Ministério Público escreve qualquer coisa, o advogado tem que escrever 100 laudas, defender muitas teses para dizer que o cara é inocente, sendo que a Constituição diz que há o princípio da presunção de inocência. Então é o contrário. Então, muitas das vezes você tem que corrigir o promotor, corrigir o juiz, corrigir o desembargador, defender tese. Ou seja, você vive um mundo estressante da vírgula, do detalhe, do erro. Então você acaba tendo um olho muito clínico. Só que quem te assessora, você vai ver que está em outro nível. E a maioria das pessoas está nesse nível. Um dia eu comecei a raciocinar sobre isso. Por que no Brasil as pessoas elas são tão medíocres no sentido de fazer apenas aquilo que é mais ou menos? As pessoas, se elas puderem fazer 50%, elas fazem, elas não fazem 100%. Na maioria das vezes a gente observa isso. Eu comecei a conjecturar. Boa parte das pessoas estuda em escola pública. A média na escola pública é quanto? 5. De 10 é quanto? 5. Aí o cara está lá, primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano. 13 anos, e todo mundo dizendo que ele tem que tirar o quê? A média é quanto? 5. E na escola pública, como é que o cara faz? Ele tira 4,5 e vai lá na conversinha com o professor, tal, não sei o que, aquela conversinha toda, arredonda para quanto? De 4,5 vai para 5. Qual é o resultado de uma sociedade em que as pessoas estão acostumadas a serem aprovadas com 5? Qual o resultado? O resultado, o reflexo dessa cultura, o reflexo desta educação vai ser que as nossas atitudes serão pautadas por essa mediocridade. Vocês entenderam isso? Não é muito sério? Agora, projeta isso para o país inteiro. E aí você vê um presidente da República se esforçando, dizendo: esse país é muito rico, esse país vai para... Esse país é extremamente rico, mas esse país ele só melhora se a gente mudar a nossa concepção. Primeiro, exatamente, nós precisamos ter uma concepção de excelência. De excelência. Minhas filhas estavam estudando numa escola onde você tirar 10, ser CDF lá, era motivo de ser criticado. E era uma escola evangélica. E aí um dia eu falo: minha filha não tirou 10 porque... Que isso, pai? Não, tem que tirar 10 em todas as matérias. Não, isso aí nem existe. As pessoas lá, se souber que estou tirando 10 em tudo, eu serei... Eu falei: como assim? Isso é uma escola boa, tida por boa no nome. Percebe? E evangélica. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua escola ela não está te ensinando isso, se a sua faculdade não está te ensinando, o pastor Pantoja, Deus colocou no coração dele, esta igreja, ela vai não apenas saquear as almas que estão indo para o inferno, mas essa igreja ela vai ter uma postura de impactar essa sociedade. As pessoas que estão aqui, se depender do pastor Pantoja, ele tem a concepção de que você vai prosperar, de que você vai ser autoridade, de que você vai estar julgando qualquer dia nesses tribunais,
que você vai ser auditor fiscal, que vai ter um cristão profissional e que vai ser excelente e que vai ali trazer, estabelecer a cultura da maioria, a cultura judaico-cristã, que é a cultura ocidental. Nós vamos banir do nosso meio aquilo que nós chamamos de socialismo cultural, onde está subvertendo a lógica cristã. A igreja, ela tem um referencial. O referencial da igreja continua e sempre vai ser este livro, a Bíblia Sagrada. Porque o Criador disse que ele fez homem e mulher. Não interessa a evolução tecnológica, não interessa a evolução sociológica. Esta palavra trata de princípios, não muda, não são relativizados. E tem mais, a palavra, ela é viva, ela produz em nós vida. Logo, nós somos propulsores desta vida junto à sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez seja o sentimento da maioria de vocês, a igreja está acuada. Eu duvido se no seu serviço você abre a boca para falar alguma coisa sobre o homossexualismo. Tem gente que nem toca mais no assunto, sabe por quê? Porque essa cultura subversiva de uma minoria, ela veio tão forte neste país que ela simplesmente sucumbiu às pessoas de terem a sua liberdade de expressão e dizer o seguinte, eu professo uma fé cristã, a minha Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, e a Bíblia diz que é pecado e abominação a Deus a prática do homossexualismo e ponto final. Percebe isso? Percebe isso? A igreja tem deixado de se posicionar. Por quê? Porque existe um discursozinho politicamente correto que vem na realidade de um marxismo cultural que está simplesmente usurpando os valores cristãos, que são os valores desta comunidade, que são os valores deste país, da maioria das pessoas deste país. Mas nós, na condição de igreja, nós esquecemos de nos posicionar junto à sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, só que aqui a gente prega sobre todas essas questões, sobre a nossa cultura, sobre os nossos princípios, mas quando a gente vai votar, a gente vota no endemoniado. A gente vota num cidadão que é a favor do casamento gay. A gente vota num cidadão que, se precisar de um voto dele lá no parlamento para barrar essas questões, ele não tem coragem. Deixa eu te falar uma coisa, nós como igreja precisamos pegar a nossa juventude, pegarmos os nossos jovens e começar a dizer assim, nós precisamos dos nossos melhores cidadãos que têm a ética cristã para estar no parlamento. Nós precisamos incentivar os nossos jovens, nós precisamos começar a pregar na igreja o que Jesus fez. Por que eu li aqui Mateus capítulo 19? Porque ali para mim está o maior princípio de Jesus. Jesus, ele não precisou dizer o que era a ética cristã. Jesus, quando chegou à casa de Zaqueu, o evangelho, o próprio Jesus, ao chegar ali, constrangeu o pecador. A Bíblia diz que era um homem pecador. Aquele homem, quando viu Jesus, quando viu a essência de Jesus, o seu evangelho, aquele homem, a primeira coisa que ele fez foi confessar o seu pecado. Sabe por quê? Porque a ética cristã não interessa o meio aonde você está. A ética cristã, ela é absoluta, ela não é relativa. Pecado é pecado, crime é crime, e não interessa em que sociedade você está, porque não há como relativizar. Nós precisamos começar a pregar nas igrejas sobre a ética cristã, sobre os princípios cristãos e não sobre moralidade, porque a moralidade vai nos levar para o abismo e nós teremos a vergonha que nós temos nos parlamentos brasileiros, aonde nós temos inclusive pessoas que se dizem evangélicas orando por propina, consagrando propina. O sangue de Jesus tem poder. Esse não é o evangelho de Cristo, não foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui, não é esse o evangelho de Cristo. Precisamos nos reposicionar.
Por que a Europa, nós mudamos a concepção do mundo velho para o mundo moderno? Por que nós tiramos aquela visão embaçada que tinha, que era uma visão extremamente medieval, e trouxemos luz, efetivamente, para aquela sociedade? E no Brasil, a sociedade continua na escuridão, e a maioria é de cultura judaico-cristã e está sendo sufocada por uma minoria, porque a igreja não se posiciona, porque a igreja esqueceu de tomar os seus postos. Para de preguiça, vai estudar, vai conquistar, faça um projeto. 2021 está chegando, faça um projeto. Diz: Senhor, eu quero esse projeto, eu quero estar lá, primeiro como teu servo, depois eu quero exercer essa função. A igreja tem que dominar os postos dessa nação, a igreja tem que ser voz profética e voz sociológica do Evangelho de Cristo. Porque senão as instituições, as leis vão nos calar. Encontrei uma irmã, tinha intimidade com ela, por isso falei. Ela estava há 12 anos no cargo de comissão no TSE, uma pessoa nova. $30, entrou no TSE, tinha 18. Vai mudar o presidente, pode ser que eu perca lá o presidente do TSE, pode ser que eu perca o... Vem cá, irmã, quantos anos você está lá? 12. Até hoje você está em cargo de comissão. Por que você não sentou a bunda na cadeira e estudou para o concurso público? Para de preguiça. Vamos parar de palhaçada. A igreja não pode ser acomodada. Esse mesmo espírito da reforma protestante que fez a diferença na Europa é o mesmo espírito aqui no Brasil. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos ver quem é a igreja. Chega dessa história de que igreja, de que crente é gentinha, é semi-analfabeto. A igreja hoje já tem doutores, a igreja já tem muita gente graduada, e quem não é vai se graduar, e nós precisamos fazer uma rede de influência desta nação. E deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer a nossa parte. Não é você ficar, não, vamos dar um votinho ali para o deputado. Não é isso não, faça a sua parte, se coloque nessa sociedade. Primeiro como servo de Deus, segundo como agente do Estado, porque é assim que a gente muda isso. Eu tenho 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Se 6 fossem cristãos de verdade, se 6 fossem evangélicos, eu duvido se os votos que estão lá seriam os mesmos. Mas isso é uma questão cultural. Quem é que está chegando nesses postos? Quem é que está indo para o Ministério Público Federal? Quem é que está sendo procurador da República? Procurador do Trabalho? Ao aborto, os médicos defendendo aborto. Cadê os nossos crentes médicos? Cadê as nossas escolas? Os professores? Irmão, você é professor de língua portuguesa, vai para a escola pública, olha o tanto de texto que você vai trabalhar, gramática e interpretação de texto com aquele aluno lá. Então você tem aqui gramática, interpretação de texto, ainda tem a voz de Deus falando com aquela pessoa. Isso não é subcultura não, esta é a cultura do mundo ocidental, que muitas das vezes nós temos vergonha de dizer, ali está um pastor. Irmãos, esta é a nossa cultura que estão querendo abafar. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde você estiver, se você for num tribunal, por exemplo, você tem lá uma cruz, que eles querem profanar. Esta é a cultura. Não precisa ficar igual o 007, que ninguém sabe quem é você não. Chegar lá e você toma espaço, porque a cultura nesse país é uma cultura cristã. E você tem o direito de se expressar como cristão, professar a sua fé, aonde você estiver. É um direito fundamental, está na Constituição da República, está no artigo 5º, você está cobertado pela Carta da República, a lei soberana deste país. Por enquanto, mas se você recuar, se você não avançar daqui a pouco, até isso
nós seremos suprimidos por uma interpretação maluca de algum maluco aí na Suprema Corte. Você está entendendo isso? Você está me entendendo? Eu vim aqui hoje para dizer o seguinte: nós precisamos mudar a nossa posição, mudar o nosso rumo, deixar de lado o comodismo, a zona de conforto. Se você tem a oportunidade de participar da sociedade de maneira efetiva, faça isso. Você estudante, você jovem, hoje muda a sua forma de pensar. Nós começamos a falar aqui em Eclesiastes capítulo 3, em Provérbios capítulo 16, 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos, os seus projetos serão bem-sucedidos. Eu acho interessante que a cultura nossa é a cultura judaico-cristã. Mas sabe o que acontece, amados? Se você ligar o seu rádio, no seu carro, Rádio Senado, ou essas rádios oficiais, as músicas que estão ali tocando, geralmente, são músicas que são afetas a terreiro. Vocês já perceberam isso? Peraí. A nossa cultura judaico-cristã, como é que é isso? E se alguém bota um hino, uma FM da vida, as pessoas começam a criticar. Está tudo errado. É a nossa postura como povinho. Nós não somos povinho. Percebe isso? Cadê os estudantes aqui? Levante a mão, quero ver os estudantes. Levanta a mão para valer. Você não pode ser o pior aluno da sala de aula. Você não pode ser o pior aluno. Você tem que estar entre os 10 melhores. Levando em consideração que os 10 melhores, todos são cristãos. Você não é melhor do que ninguém. Mas a Bíblia diz que você tem que fazer com excelência tudo aquilo que vem até as tuas mãos. Você é psicólogo? Seja o melhor psicólogo. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você tem uma missão. A Bíblia diz que nós somos semelhança de Deus e Deus não faz nada mal feito. É uma vergonha a postura de muitos crentes. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Temos que mudar a nossa postura. Estou estarrecido. A cidade de São Paulo tem muito crente, não tem? Mas a igreja está precisando fazer a diferença lá também. Brasília tem muito crente, está precisando fazer a diferença aqui também. Só que a gente tem que ter propósito. Sabe o que é isso? Um dia Deus me fez uma promessa. Um menino criado na periferia aqui de Brasília. Um menino que com 12 anos de idade foi batizado com o Espírito Santo. Aos sábados, todos os sábados, a minha mãe nos levava para a consagração. E um dia, eu tinha 16 anos, um profeta desse de monte disse assim: vou eu te colocar em altas posições desse lugar. Eu nem sabia do que ele estava falando. Fui um dos professores mais bem remunerados nessa cidade. Influenciei pessoas. Quando eu chego nos lugares, nesses órgãos públicos, eu dei aula há muitos anos também, fui professor de matemática, fui professor de física.
da elite dessa cidade, dos cursinhos, dos colégios. E eu chego nos lugares, depois fui professor de direito constitucional, direito administrativo, muita gente. Hoje tem ex-aluno promotor de justiça, tem aluno auditor fiscal da Receita. Disse, cara, você fez diferença na minha vida. Quando eu assisti a tua aula, eu soube o que eu ia fazer. Essa semana nós fomos ver um imóvel, um escritório. Chegando no dono do imóvel, eu de máscara, o cara estava incomodado, me olhando toda hora. Eu já estava incomodado com aquilo também, né? O cara me olhando muito, né, pastor Pantoja? Já fiquei nervoso, que história é essa, né? Entendeu? Mas aí daqui a pouco ele tirou a máscara e falou assim, por gentileza, você pode tirar a sua máscara? Eu tirei. Professor Reginaldo! E aí, o que ele falou foi substancial. Cara, eu estava perdido. Assisti a aula desse cara. Me deu direção. Porque não era só da aula. Ele sabia o que estava fazendo ali. Eu não entendi nada, porque não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Estava sabendo naquele momento. Mas nós temos que influenciar pessoas, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Somos templo do Espírito Santo. E a excelência tem que estar conosco. Você está entendendo? Essa juventude aqui, os estudantes, hoje é um desafio para você. Muda de vida. Deus precisa de você. Eu tenho 3 filhas. Rebeca, Rafaela e Fernanda. Rebeca fez 15 anos agora, a Rafaela fez 13 anos agora também. E a Fernandinha vai fazer 11 agora em dezembro. E eu digo todos os dias para ela, o grande desafio de vocês, para essa geração, é combater dentro da epistemologia do conhecimento desta geração, o marxismo cultural. Por isso vocês precisam dominar o inglês, vocês precisam dominar o espanhol, você precisa dominar a matemática, a língua portuguesa, a sociologia, a filosofia, a teologia. Deus colocou vocês nesta posição para que vocês sejam garantes da obra de Deus no futuro. Percebe isso? Aquela asneira que foi falada no altar há um mês atrás, 4 semanas, cidadão que se diz pastor, de que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que ela não serve mais para esse século. Deixa eu te falar uma coisa, continua sendo parâmetro, não interessa a evolução que tem a sociedade. A Bíblia é o parâmetro, é o referencial que chama o feito à ordem para que a humanidade possa ser humanidade no futuro. Porque o plano de Satanás é destruir a humanidade. Tudo que o diabo produz, inclusive culturalmente, é improdutivo, é infértil. Homem com homem não gera ser humano. Mulher com mulher não gera ser humano. Coloca a humanidade nas mãos dessas pessoas. Estaremos fadados ao extermínio. Você está entendendo? Esse é o extermínio físico e o extermínio mental, psicológico, aprisionar as pessoas nas piores conjecturas intelectuais e psicológicas.
Por isso, este povo tem que sair daqui e dizer assim: meu amigo, você não vai brincar comigo não, porque eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de excelência. O que eu vou produzir a partir de agora vai ter excelência. O que eu vou produzir a partir de agora vai ter excelência. Quantos vão fazer vestibular aqui? Deixa eu ver. Quantos vão fazer vestibular? 1. Quem mais vai fazer vestibular? Só você? Tem mais gente aí? 2. Baterista, 3. Quem mais? A igreja vai orar por você, mas você está estudando? E eu sei o que é estudar. Tudo bem? Fui professor de física, matemática, professor de direito constitucional, direito administrativo, sou historiador, sou jurista, pós-graduado em direito constitucional, administrativo, processo civil, direito civil, mestrando em direito constitucional, doutorando em direito constitucional. Eu sei o que é estudar. Então não adianta você fingir que está estudando também não. Pega isso para valer. Entendeu? E só tem um resultado. Se você fez o projeto, a Bíblia diz o que? Eu vou ler de novo. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Consagrou a Deus, estudou para valer, só tem um resultado. Qual que é o resultado? Aprovação. Amém? Quantos estão estudando para concurso aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Levanta a mão assim, com fé. Faz um cronograma de estudo. Pega o edital que você quer. Risca cada tópico daquilo e vai em cima daquilo. Gasta horas em cima daquilo. Faça exercícios, questões. Leia a teoria, revisa. Mas você vai fazer o quê? Consagra ao Senhor o seu projeto. Só tem um resultado. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Aprovação. Isso aqui não é autoajuda não, tá? Isso não é autoajuda não. O Evangelho é mais do que autoajuda. É transformação da mente. Porque não é só passar no concurso. Você vai impactar pessoas com seu conhecimento, com seu cargo, com a sua função. Você está entendendo isso? Sim ou não? Glória a Deus. Amados, não é uma pregação. É um bate-papo. E eu denominei a igreja e a nova ética protestante. Não me interessa o cabelo da irmã. Não me interessa se ela está de calça ou se ela está de saia. Me interessa é que aquele que nasce de novo, através do Evangelho de Cristo, o seu modo de vida o conduz para o céu e impacta a sociedade na terra. Glória a Deus. Então, no Brasil, nós precisamos mudar a postura. A igreja não é o fim, a igreja é o começo para você. Você não está vindo aqui só para se empanturrar, alimento espiritual, vai embora, chega lá você não vai fazer nada. É o contrário, você vai aqui pegar munição, pegar a pilha, né, se santificar, ser cheio do Espírito, e depois você vai sair por aquelas portas bombardeando e dizendo que Deus é bom, pregando a excelência, fazendo a excelência, fazendo acontecer e dizendo: pai, por que você está desse jeito? Por que seu espírito é altivo desse jeito? Porque eu tenho um Deus que tudo pode, me deu vida, mas me deu vida plena. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça. Pai de toda a eternidade, Senhor amado, nós precisamos, ó Deus, de uma nova ética protestante no Brasil. O Brasil precisa de um renovo. O Brasil, ó Deus,
precisa de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, mas que sejam convencidos, ó Pai, de que a salvação ela começa na terra. Porque alguém que é salvo em Cristo Jesus não consegue andar sem impactar vidas, sem transformar vidas. E se transforma vidas, transforma ambientes. Se transforma ambientes, os locais não serão os mesmos. A cidade em que ele mora não será a mesma. O estado em que ele mora não será o mesmo. O país onde ele mora não será o mesmo. Deus dá força para a tua igreja. Dá estratégia para a tua igreja. A tua igreja, ó Deus, por muitas décadas no Brasil, ficou dentro da igreja só pedindo poder de Deus, e esqueceu, ó Pai, de ser uma igreja influenciadora da sociedade, ser uma igreja propulsora dos bons costumes, daquilo que é bom. Porque, ó Deus, a tua palavra nos fala, Senhor, que tudo aquilo que é bom, Senhor, nós devemos apreciar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de excelência, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Louvado seja Deus e Deus te abençoe.